Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Um prazer estar falando com vocês novamente. E dando continuidade, aos estudos, a aula de hoje é sobre o capítulo 4 e nós vamos abordar o tema estrutura do planeta Terra, certo? Vai ser trabalhado o módulo 10 e 11, que corresponde o interior, do interior até a superfície do planeta, tá bom? No livro de vocês, inicia-se na página 144, indo até a página 153, beleza? Bom, fazendo um levantamento geral, dados gerais sobre o planeta Terra. Então, o nosso planeta ele tem um formato esférico, lembra que a Terra não é plana. A área é em torno de 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. O diâmetro é aproximadamente 12.700 quilômetros. E o tempo de formação, a idade do nosso planeta, está em aproximadamente 4,5 bilhões de anos, de acordo com os estudos da ciência, certo? O nosso planeta é o terceiro planeta mais próximo do Sol, e até então é o único que tem água nos três estados físicos. E por isso também temos vida. Então, o único planeta com água nos três estados físicos e a existência de vida. Bom, o interior do nosso planeta. Então, do que é a Terra, do que o nosso planeta é feito? Então, a gente tem as partes do nosso planeta: núcleo, o manto e a crosta. Então, aqui, inicialmente já dá para perceber que o núcleo é dividido entre núcleo externo e núcleo interno. O manto também tem essas duas subdivisões: manto interno e manto externo, certo? Ou manto inferior e manto superior também, que é a mesma coisa. E a crosta terrestre, que é a parte superficial do nosso planeta, que é onde nós pisamos, por exemplo. Bom, para ficar fácil de vocês entenderem, se estiver estudando com o pai, com a mãe ou com algum parente, então aqui vai dar uma clareada na ideia do que são essas partes internas da Terra. Então, fazendo uma comparação com uma fruta, por exemplo, o abacate, o núcleo ele corresponde à semente, que é o caroço do abacate, certo? O manto, a polpa, que é essa parte mais amarelada, esverdeada, e a crosta, a parte superficial, que corresponde à casca do abacate, beleza? Bom, vamos dar início então na parte do núcleo, que é a parte mais central da Terra. Então, o núcleo interno ele tem a temperatura que varia entre 3.000 e 5.000 graus Celsius. É quente e sólido. E por que sólido? Devido à grande pressão que existe nele. Ele é constituído principalmente por ferro e níquel. Então, os dois componentes principais do núcleo interno é o ferro e o níquel. E existe também, como eu já falei anteriormente, o núcleo externo. O núcleo externo ele é composto também por níquel e ferro, só que no estado líquido. E a sua constante movimentação, porque o núcleo externo ele tem uma movimentação, certo? E essa movimentação proporciona o campo magnético da Terra, que é, um campo que atua como escudo contra as fortes radiações solares. Se não fosse esse escudo desse campo magnético, provavelmente a vida terrestre estaria comprometida devido à grande força que chega a radiação solar ao nosso planeta. Então, graças a essa proteção do campo magnético, essa radiação é um pouco menor, tá bom? E aqui, ó, o campo magnético da Terra. Então, aqui o planeta Terra, azulzinho, com as linhas azuis, demonstrando que essa força magnética, esse campo magnético, ele protege contra as fortes radiações solares e causando, portanto, uma proteção externa contra essa radiação que é muito forte, tá bom? Então veja só, o núcleo da Terra contribuindo para a proteção da vida na Terra. O manto. O manto é constituído principalmente por magma. E o que é o magma? É uma rocha fundida. O que é uma coisa fundida? Uma coisa que passa do estado sólido para o líquido. Então, fundir
é passar para o líquido. Então a rocha é fundida. O manto inferior, ele corresponde a 50% da massa do nosso planeta, ou seja, uma massa bem consistente, né? Só ele 50%, então é bastante coisa. E o magma ali existente é rico em elementos químicos, como silício, magnésio, oxigênio, ferro, cálcio e alumínio. Ou seja, o manto ele já tem mais elementos químicos, né, do que o núcleo, que só tinha níquel e ferro. O manto superior, então, é a parte do manto mais acima. E entre a parte superficial do manto superior e a parte sólida do planeta, encontra-se rochas pastosas, chamadas de astenosfera. Então, o manto superior, ele seria essa região, chamada de astenosfera, que diferente da parte do manto inferior, que a rocha é fundida, na astenosfera, a rocha ela já vai ser mais maleável, ela vai ser mais pastosa, que eu vou dizer à frente. Então, aqui dá para perceber, né, que o núcleo, a parte mais amarela embaixo, o manto inferior e o que seria o manto superior correspondendo à astenosfera, tá bom? E as partes de cima, que ainda eu vou abordar na aula de hoje, que a gente vai ver com calma mais à frente. Bom, e a astenosfera? O que ela contribui ou o que ela causa para a superfície terrestre? Então, é na astenosfera, por ela ser uma região mais pastosa, de rocha pastosa, ela tem uma maior movimentação. E essa maior movimentação pode contribuir para que ocorram os abalos sísmicos. O que é abalo sísmico? Terremoto. Então a primeira imagem, a imagem A, corresponde aos terremotos, é um tremor que ocorre na superfície devido à movimentação abaixo dessa superfície. Também podem ocorrer, como na imagem B, as regiões de ruptura da crosta devido a essa pressão que vem de baixo, ocasionando então a formação de vulcões, derramamentos de magma. Ou caso um terremoto ocorra na crosta oceânica, né, no fundo do mar, pode ocorrer o que a gente chama de tsunamis, que é a imagem C. Olha só o tanto de água vindo do mar para a terra. Essa imagem ela é do Japão, quando teve uma tsunami lá. E a crosta, que é a parte superficial, né? Quais são as características gerais? Então, só para vocês olharem nessa imagem, Calçada do Gigante se chama essa região, é na Irlanda, e olha só as rochas que bonitinha, como se elas tivessem sido empilhadas. Depois, se vocês quiserem, pode pesquisar com calma sobre essa área. Então, a crosta é a camada mais superficial do planeta, constituídas por rochas no estado sólido. Então aqui é a rocha dura mesmo, como vocês já conhecem. É relativamente estreita a crosta, né, quando comparada às outras áreas, e ela tem mais ou menos uma espessura de 60 quilômetros. E ela pode ser dividida em duas, crosta continental e crosta oceânica. Bom, nessa imagem fica mais fácil de entender. Então a crosta oceânica, a gente já vê aqui do lado esquerdo, que seria o assoalho do oceano, o fundo do oceano. E a crosta continental, o continente propriamente dito. E nessa crosta continental é onde a gente tem o solo, tem rocha, onde os seres vivos terrestres habitam. Então essa região continental. E abaixo, né, que a gente chama de litosfera, e logo depois da litosfera, a parte do manto superior, onde está a astenosfera, que é aquela região que eu falei que a rocha é mais pastosa e tem movimentação, e podem ocorrer terremotos, vulcanismo e tsunamis, tá bom? Essa é a primeira parte da aula.